Hoje, nós trabalharemos com o tema principal migrações. Nós compararemos as características das migrações germânicas com as migrações contemporâneas, falando um pouco sobre o intercâmbio cultural e as resistências encontradas em ambos os casos. Para cumprir com o tema escolhido, seguiremos o seguinte roteiro. Primeiro, definiremos o conceito de migrações. Em seguida, falaremos um pouco sobre as migrações germânicas e, por último, falaremos sobre as migrações contemporâneas. O conceito de migração refere-se ao deslocamento populacional de um local a outro, independentemente de quais foram as suas causas. Além disso, esse termo pode ser utilizado para qualquer região que uma determinada população, seja de pessoas ou animais, tenha se deslocado, englobando tanto movimentações temporárias quanto permanentes. O conceito de imigração refere-se à entrada de pessoas em um país vindo de outro, independentemente de quais foram as suas causas. Como já dito, esse termo é utilizado somente para a troca de países por pessoas, e não animais, englobando apenas as movimentações permanentes. Já o termo de emigração refere-se à saída de pessoas de um país em busca de outro, independentemente de quais foram suas causas. Como já dito, esse termo é utilizado somente para a troca de países por pessoas e não animais, englobando apenas as movimentações permanentes, ou seja, as mesmas características de imigração. Após a definição do termo migração, vamos falar brevemente sobre a crise do Império Romano e introduzir as migrações bárbaras. Em meados do século II, o Império Romano passou por um período conhecido como Pax Romana, em que atingiu a extensão máxima de seu território. Esse período deu-se através de medidas tomadas por Otávio Augusto, como a generalização do direito romano, a construção de estradas e a criação de uma moeda comum. Entretanto, com a desaceleração e a interrupção das conquistas de terras, houve uma redução no número de escravos, os quais em sua maioria correspondiam a prisioneiros de guerras. Logo, a classe de escravos começa a ser constituída apenas pelos filhos dos escravos restantes, fazendo com que os senhores passassem a adotar um novo sistema de trabalho. Sendo assim, a adoção de um novo sistema enfraqueceu a economia romana, a qual perdeu a capacidade de sustentar economicamente um imenso e poderoso exército a fim de conseguir proteger e controlar todo o império, determinando o início de uma crise. Essa crise intensificou-se com o início das invasões dos povos germânicos. Os povos germânicos, formados pelos visigodos, ostrogodos, anglos, saxões, francos, vândalos, etc., organizavam-se em famílias que tinham como figura central o pai, e eram hierarquizadas em uma aristocracia, uma camada de homens livres, guerreiros, e uma camada de escravos. Essas famílias seguiam uma forma de direito denominada consuetudinário, ou seja, baseado em costumes e não em leis escritas. Além disso, possuíam uma religião politeísta com divindades associadas aos elementos da natureza e sustentavam-se com a caça, a criação de animais e a agricultura. Esses povos entraram no Império Romano por meio de dois momentos distintos: o período das migrações durante os séculos 2 e 3 e o período das invasões durante os séculos 4, 5 e 6. No primeiro período, as movimentações populacionais deram-se de forma pacífica e foram incentivadas pelo próprio Império Romano, o qual concedeu terras aos germanos em busca de uma solução para a crise existente. Dessa forma, uma parte da população germânica inseriu-se na sociedade romana, ocupando cargos militares ou administrativos, casando-se com romanos, etc. No segundo período, essas movimentações populacionais ocorreram por intensas guerras entre os germanos e os romanos. O motivo de origem delas foi a pressão exercida pelos hunos, povos oriundos da Ásia, sobre os povos germânicos, além das mudanças climáticas e da necessidade de expansão territorial devido ao aumento populacional. Todas essas migrações, seja de forma pacífica ou violenta, promoveram a união de duas diferentes culturas, originando transformações culturais importantíssimas para a formação do modelo da sociedade ocidental atual. Além da descentralização do poder na época e da degradação das cidades em ascensão do mundo rural com o feudalismo, a cultura germânica, junto à romana, promoveu a formação de diversas línguas, chamadas neolatinas, entre elas português, espanhol, italiano e o francês.
Atualmente, podemos observar movimentações populacionais em diversas regiões do globo, as quais, embora não originadas pelos mesmos motivos que antigamente, também apresentam consequências no intercâmbio cultural e, em alguns casos, resistências da população da região receptora. Ótimos exemplos são, todos os anos, milhares de mexicanos atravessando ilegalmente a fronteira ao norte com os Estados Unidos em busca do salário em dólares e de uma vida melhor. Ou os árabes, os quais deixam o Oriente Médio por diversos motivos, como guerras, fome, violação dos direitos humanos e baixa qualidade de vida, em busca de melhores condições nos países europeus, os quais ora permitem a entrada de imigrantes, ora impedem a entrada com medo de uma islamização da Europa, visto que a população de imigrantes muçulmanos já é grande e pode triplicar até 2050. Além desses, pode-se observar um caso extremamente atual e próximo de nós brasileiros. É o caso dos milhares de venezuelanos que deixam seu país de origem para adentrar em território brasileiro por conta da atual situação do país deles, em que se observa na população fome, pobreza, entre outros problemas. Agora que nós conhecemos um pouco sobre as migrações germânicas e vimos alguns exemplos de migrações existentes no mundo atual, nós vamos compará-las a fim de enfatizar os conceitos já vistos e esclarecer características gerais das migrações contemporâneas. As principais diferenças entre elas são os motivos que as causam. Enquanto antigamente as migrações surgiam devido às guerras, mudanças climáticas ou ao aumento populacional, nos dias atuais, as migrações populacionais originam-se a partir do advento da tecnologia, facilitando o transporte internacional em busca de melhores condições de vida, da problemática econômica decorrente da atual crise neoliberal, em que se observa um alto crescimento econômico sem a oferta de novas vagas de emprego, produzindo uma taxa alta de desempregados, e etc. Já em relação aos meios utilizados para o deslocamento, observam-se semelhanças, como por longas caminhadas e por barcas, formas utilizadas pelos povos germânicos e hoje pelos muçulmanos nas migrações do Oriente Médio para a Europa, e diferenças decorrentes das evoluções tecnológicas, como por aviões, navios, automóveis, etc. Além disso, vê-se também uma diferença no tamanho desses deslocamentos populacionais, onde antigamente ocorriam de regiões para outras regiões próximas e hoje ocorrem de um país para o outro ou até mesmo de um continente ao outro. Por fim, encontra-se outra diferença em relação às formas de resistências. Enquanto na antiguidade a maioria delas se dava por meio de guerras e lutas, hoje os países procuram combater os processos migratórios com políticas excludentes que estimulam a xenofobia em determinadas sociedades.